Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade nesta casa. Em 1861 é publicado o Livro dos Médiuns, um tratado acerca da mediunidade que daria a todos os que a buscassem diretrizes seguras para transitar nesse terreno que traz os seus percalços, suas questões, suas implicações de ordem espiritual, moral, psicológica e física. É claro que, à medida que vamos estudando o Livro dos Médiuns, nós vamos percebendo a finalidade da mediunidade, como ela se processa, os escolhos, os tipos, as orientações diversas que vão ajudando esses que trazem a mediunidade ostensiva, já que todos são médiuns, para que eles possam ter um norte acerca dessa relação com esse mundo invisível, que nós ainda não temos grandes habilidades para lidar. Esse livro vai nos mostrando que temos ali, nesse compromisso mediúnico, na faculdade mediúnica, uma grande oportunidade de recuperação espiritual, de recuperação particular. A mediunidade vem sendo apresentada como um grande meio para que o espírito venha se redimir do passado culposo. Existe uma fala de Emmanuel que deixa isso muito bem claro no livro de nome Emmanuel, quando ele vai dizer que todo médium, em sua generalidade, é um espírito altamente endividado, que produziu vários equívocos ao longo das existências e que, por misericórdia divina, recebeu a faculdade mediúnica como um grande meio para ele buscar a sua redenção. Isso Emmanuel vai tirando, de nós, ou dessa visão mística acerca da mediunidade, que o médium é um ser especial, privilegiado, que ele tem poderes. Na realidade, não. A mediunidade está íncita no espírito, não é? E isso, como vai dizer Joana de Ângeles, já não é bem no organismo, é no espírito. É a capacidade desse espírito interagir com o mundo invisível, mesmo enclausurado em matéria grosseira. E isso ocorre nos vários liames dessa comunicação, desde uma simples intuição até uma manifestação de produção física. Mas o Livro dos Médiuns, ele também se classifica como um tratado moral para o médium, porque sem a moralidade do médium equilibrada, ajustada, dentro de um propósito cristão, ele vai ser uma ferramenta que pode produzir vários perigos na produção dessa mediunidade, desse movimento mediúnico. O Livro dos Médiuns, ele nos convida a várias questões acerca de como conduzir essa faculdade, que como ela não é um prêmio, como ela não foi um privilégio, ela é um chamado. Na realidade, ela marca as deficiências do espírito, que quanto mais ostensiva é a mediunidade, mais delitos esse espírito cometeu. Então, nenhum ganho, nenhuma beleza. Daí, o Livro dos Médiuns vai nos mostrando os tipos de médiuns, os tipos de espírito, como nos comportarmos, qual é essa relação que se deve ter, quais são os caminhos que se deve buscar dentro do conhecimento, tanto da estruturação moral. Mas quando Emmanuel fala isso, ele nos chama para rever essa nossa relação com a mediunidade, que infelizmente, desde priscas eras, ela não foi bem compreendida. E claro, deveria surgir o Espiritismo, a única doutrina que mergulha profundamente acerca do tema, para destrinchar esse universo. Que já que a mediunidade estava presente em todas as épocas da humanidade, era forçoso que surgisse em algum tempo um livro que tratasse, que convidasse a criatura a estudar a mesma.
pudesse, a partir daí, ter um norte, ter uma diretriz para conduzir bem essa grande oportunidade evolutiva que é de entrar em contato com o mundo espiritual. E se valer disso, primeiramente, para recuperar-se. E depois, utilizando-a para servir a quem precisa. Assim, a mediunidade ao longo da história foi sendo vista de forma muito mística. Ela foi utilizada de variadas maneiras, não foi à toa que Moisés a proibiu, ao vê-la na mão de pessoas inábeis, dizendo não era proibido evocar os mortos, né? Claro, deveria proibir mesmo, porque da forma que estavam conduzindo, de acordo às práticas egípcias, eles deveriam realmente deter. Mas chega um tempo em que Jesus traz essa relação com o mundo espiritual de forma mais fluida, de forma mais elevada, e nós vamos percebendo, principalmente no Monte Tabor, essa relação com Moisés, Elias e tantos outros espíritos que ele interage desde em Gadara, no socorro aos necessitados, desobsidiando-os. Enfim, nós vamos vendo Jesus dizendo que esse intercâmbio é possível, porém não é a questão é como estabelecer essa relação com o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual nada mais é do que o mundo de Deus, de onde viemos. Não é algo que a gente manuseia como um objeto que a gente tem aqui e agora. É algo extremamente sério e que não veio tão somente para que a gente pudesse brilhar dentro da nossa vaidade ou do nosso personalismo, muito pelo contrário. É algo que nos revela um mundo que primeiramente nós devemos nos valer dessa revelação. Por isso que Joana de Ângeles, por exemplo, lembra a Divaldo que todas as mensagens que ela passaria para ele seria, primeiramente, para que ele as lesse, porque era para ele, não era para as pessoas. Isso seria uma consequência, porque o que faz a mediunidade em um indivíduo reverberar-se ao ponto de recuperar outras pessoas, dependerá do quilate moral do médium. Por mais que a mediunidade seja ostensiva, ela é morta quando este médium está destituído de equilíbrio moral. Daí, nós sabemos que Chico Xavier, por exemplo, ele não é conhecido pela faculdade mediúnica brilhante que tinha. Porque Valdo Vieira, dizia o próprio Chico, tinha até uma mediunidade mais ostensiva do que a dele. Mas por que Chico ganhou este lugar de homem-amor? Não era pela faculdade mediúnica, como nos exames se depara que todas as faculdades que estão íncitas no livro dos médiuns, todas Chico tinha. Mas não foi por isso que ele se tornou este homem-amor, foi pelo que ele fez com a mediunidade que ele tinha, que ele trazia. É o que Joana d'Arc vai chamar no final do livro dos médiuns, numa palavra que ela cria de mediunato. O que seria o mediunato? Quando o médium leva essa mediunidade ao ápice do serviço de entrega ao bem. Foi o que Chico fez. Alcançou o mediunato. Então ele é conhecido pelas obras que ele fizera através desta mediunidade. Então é uma ferramenta neutra. Eu posso ter uma faculdade excelente, porém em mãos inábeis ou em mãos de médios desestruturados, desequilibrados, é uma ferramenta perigosa. Porque como foi muito bem lida aí o texto, Emmanuel vai dizer da questão da sintonia, né? O médio transitará em vinculações vibratórias de acordo com o que ele pensa, a maneira como ele age, como ele se comporta. E isso produz uma vibração equivalente a espíritos semelhantes. Então, uma mediunidade destituída de uma busca séria no campo moral do médium é uma ferramenta solta que pode ser utilizada por qualquer tipo de espírito para trazer tanto transtornos para o medianeiro como para quem se valer desta mediunidade. Daí, a importância de saber a finalidade da mediunidade, né? Ela veio para recuperar o espírito, aquele que a tem. E na utilização desta faculdade no bem, ele vai se recuperando, ele vai podendo produzir o bem para suprimir ou fazer desaparecer uma multidão de pecados. À medida que ele entende que esse compromisso é para que ele tenha uma noção maior acerca dos deveres assumidos com o mundo espiritual
e possa acudir as almas, acudindo-se, né, no momento em que serve também. Daí é importante entender que a mediunidade ela vem neste ponto, para atender o médium e para ser uma fonte de caridade. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nesta frase que eu disse, uma fonte de caridade. Caridade. Ou seja, nada que saia de um médium pode perturbar. Nada que saia de uma orientação mediúnica pode levar a pessoa a desequilíbrios, a transtornos. E não é bem o que estamos vendo ao longo dos tempos. Daí é que nós precisamos pensar no nosso papel de médiuns. A princípio, a nossa maior preocupação deve nos levar a cuidar da nossa vida moral, o que não é fácil. Por que não é fácil? Porque não se trata de frequentar o centro espírita, não se trata de conhecer a doutrina espírita. Tem algo para além disso, que é a aplicabilidade de todo esse contexto. E é no aplicar é que nós vamos nos deparar com as nossas deficiências morais. As nossas viciações, nossas más tendências, nossos conflitos. Aí se estabelece uma luta intransferível, pessoal e solitária. O médium vai ter que se deparar com isso. Ele não pode negar a sua sombra, que são heranças de priscas eras. Mas se ele tem um compromisso da mediunidade, ele deve ali buscar um trabalho de aformoseamento moral, que de passo em passo ele vai conseguindo. O médium ele não vai ser catalogado como um espírito perfeito, muito pelo contrário, a própria mediunidade nele já o classifica como espírito endividado que é. Mas é importante que o médium se implique em entender que para que essa faculdade que veio para ele como um socorro, uma misericórdia, possa ser utilizada de forma nobre e que isso o favoreça e favoreça a quem a aprove e a perceba, ele precisa criar um compromisso particular com ele, ou decidir se realmente quer transitar este caminho, porque os desafios são diversos. E nós vemos, às vezes, as casas espíritas, pessoas lotando atrás de reunião mediúnica. É ainda naquele atavismo que todos nós ainda carregamos, não venhamos dizer que já estamos livres disso, do maravilhoso e do sobrenatural. Porque quando alguém lhe dá um conselho, já reparou isso? Quando alguém lhe dá um conselho, você ouve, presta atenção. Agora, quando alguém diz assim, olha, um espírito quer te dar um conselho. Percebe como muda? Você muda. Por que muda? Divaldo Franco fazendo a palestra de encerramento da Semana Espírita e um barulhinho ali, um barulhinho cá, uma conversa ali, um caminhar cá. Bezerra de Menezes manifestou, todo mundo para, até os mosquitos param. Ninguém ouve um barulho. O que é isso? É respeito? Não. Porque o orador não merece o mesmo? Qual a diferença? É porque foi um espírito. Então, esse maravilhoso e sobrenatural ainda instalado no nosso inconsciente, a gente para, porque parece uma coisa celestial, e não é. Nós ainda não olhamos a mediunidade cientificamente. Ainda um cunho religioso do maravilhoso. Então, se alguém lhe dá um conselho, é uma coisa. Agora, se o Espírito falar uma coisa, você apavora. Você fica empolgado, O que é isso? Ainda estamos nos encantando muito. É por isso que muita gente entra no centro espírita interessada. Que dia é reunião mediúnica? Os espíritos falaram o quê? E há pessoas que pegam a fala dos espíritos e levam como lei. E muitas vezes essas falas são bem equivocadas. Eu falo isso porque eu atendo pessoas há mais de 25 anos no centro espírita. E me chegam cada informação advinda de médiuns que eu fico percebendo como muitos médiuns não estão preocupados com a tarefa. Mas isso é um tema que exige muito tempo para a gente discutir. Mas o que o médium precisa perceber é o que ele quer com essa mediunidade. Porque enquanto Allan Kardec vai dizer que o maior escolho da mediunidade é a obsessão, Emmanuel vai dizer que é o personalismo. A obsessão natural está conosco, todos nós somos obsidiados, a não ser que tenha alguém perfeito aqui. Mas, e se tratando de imperfeição instalada a entidades semelhantes, nos rondando o passo. Nós estamos em mundo obsidiado porque obsedados somos. As nossas imperfeições nos
nos colocam vibratoriamente, de hora em vez, com essas entidades, em maior ou menor grau obsessivo, mas somos obsidiados o tempo todo. Não é nenhuma novidade, né? Então, para o médium chegar e dizer, você está obsidiado, ele não está dizendo nada de maravilhoso. Isso é fato. Isso é fato. Processos obsessivos ocorrem o tempo todo nas nossas mentes. Agora, como cada um maneja, isso é particular. Mas que a obsessão está aí, está. Porque aonde está a imperfeição, aí se classifica espíritos semelhantes. E nós não mantemos o padrão vibratório o tempo todo no alto. As oscilações são diversas. E são nessas diversas oscilações ao longo do tempo, ao longo do dia, é que nós vamos percebendo essas entidades ali conosco. Então estamos todos obsidiados. Um em maior grau, outros em menor grau, outros em menor grau. Mas a questão é, o médium começa... Surge então os primeiros empeços, que é a obsessão, os seus inimigos, que vão tentar calar-lhe a voz, porque a mediunidade veio para ser uma voz dos espíritos superiores. Tem essa função. Ela veio ser um canal para despertar as consciências. É tudo o que os maus espíritos não querem. Então vão fazer de tudo para deter o médium. Os inimigos do médium já o conhecem de muito tempo. Sabem de suas deficiências. As estudam o tempo todo. Fica fácil fazer um programa para levá-lo à queda moral, à falência, à desistência, ao abandono. Muitos médiuns abandonaram a mediunidade por conta disso. As entidades inimigas, não só do médium, agora do planeta, dos outros, estão querendo calar as vozes dos médiuns, né? Porque falam dessa imortalidade, falam desse mundo extrafísico, e isso nos liberta muito. Então, começa a pressão sobre os médiuns. Se o médium não se aproximar do centro espírita, porque nós estamos falando da mediunidade espírita, se ele não se aproximar do centro espírita sério, é outra questão, né? Ele vai ficar à mercê dessas entidades que podem trazer para ele diversos transtornos. Essas entidades inimigas que nos acompanham, elas já estão acopladas a nós há muito tempo. Telepaticamente elas se misturam conosco e às vezes elas lançam ideias que nós acreditamos que são nossas e não são. Ou muitas vezes é de um subtrato que elas resgatam de nós para nos alienar muito mais. O centro espírita vai ter essa condição de nos ajudar a nos levar ao estudo, ao discernimento, e a própria equipe da casa espírita, que coordena, vai ajustar esse médium para que ele entenda os primeiros deveres, as primeiras atividades que ele deve desenvolver, sem necessidade de desenvolvimento mediúnico. Não é? Antigamente, a pessoa chegava obsidiada, vamos colocar na reunião mediúnica. Não precisa. Não é? Porque nós precisamos do estudo do Evangelho, porque ele não tem força. Precisa de alguma coisa mais forte? Não, vamos colocar em estudo, porque o estudo na casa espírita não tem força, porque é só um estudo, ninguém vê espírito sacudindo. Não, tem a mesma função e força, tem a mesma atuação. Não é porque estamos sentados conversando e não estamos vendo espírito, que eles não estão trabalhando profundamente. Isso é do maravilhoso ainda, né? A gente quer ver o trem tremer, os espíritos descer, subir, aí a gente empolga. Mas quando vê um negócio assim devagar, acha que nem tem espírito. Mas tudo bem, a gente vai avançando e aprendendo que a coisa é bem diferente. Então o médium tem que se preocupar com essa obsessão, porque ele traz os seus delitos, os seus conflitos, e ele precisa examinar-se, autoconhecer-se, para saber quais são os defeitos ou os conflitos, as más tendências que mais o arrastam. E aí ele começa um trabalho que se torna muito difícil. Porque ele vai precisar trilhar caminhos que muitos médios estancam o passo e ali estacionam. Que são os caminhos da renúncia e do sacrifício. Infelizmente, por dificuldade nossa moral, nós temos dificuldade em abandonar coisas para viver outra. Ainda mais se for no campo espiritual. Não foi à toa que Emmanuel fez todo aquele convite para Chico, que se ele quisesse, né, ele ia atender. Então, se a gente ler a biografia de Chico, nós vamos ver Emmanuel convidando a diversas renúncias, e Chico optou por atendê-las. Era preciso sair desse padrão vibratório baixo
para alcançar um padrão moral mais elevado e dessa forma criar vínculo com a espiritualidade superior. Porque, como vai dizer André Luiz, não são os espíritos que devem vir até nós, somos nós que devemos ir até eles. É tarefa nossa de evolução. Então, o trabalho que Emmanuel fazia com Chico nada mais era para melhorar o padrão moral daquele médico, e do contrário, ele não ia sustentar a tarefa. Ele não ia ter condição de vincular-se àquelas entidades para acompanhá-lo, porque é muito diferente chamar um espírito e evocá-lo. Qual é a diferença? Ou atraí-lo, melhor dizendo. Chamar e atrair. Chamar, você pode chamar. Vem aqui, Bezerra de Menezes, me ajude, Bezerra de Menezes. Vem aqui, meu irmão, vem. Agora, atraia-o. Para atrair, você precisa de uma força moral equivalente. Para atrair, para ele ficar contigo e te acompanhar, você tem que ter uma manutenção moral que equivale a uma conquista moral. Então, chamar a gente chama. Agora, mantê-los conosco é uma outra tarefa e que requer muita luta. Por isso que Chico entrou naquela luta, para estabelecer uma vinculação contínua e assim pudesse sustentar a obra que hoje já se conhece. Então, hoje nós temos esse contributo. Eu diria para vocês que nós temos hoje o livro dos médiuns e o livro de um médium, que é a vida de Chico. As duas nos ajudam. Porque se o livro dos médiuns fala de forma generalizada, eis um médium ali que esteve bem perto de nós e que viveu todas essas experiências e que trazia as mesmas dificuldades que nós. E que foi vendo e lendo a vida dele, nós vamos vendo a relação dos espíritos, a função da mediunidade, o objetivo e como aquilo rendeu paz e luz para milhões de almas. É um grande estímulo quem lê a biografia de Chico Xavier. Então o médium se depara com esse ponto de trabalho moral. Porque a mediunidade, voltando à mediunidade, a muitos médiuns, na dificuldade de abandonar algumas coisas, eles ficam tentando viver com os dois senhores. Então, na casa espírita, ele trabalha a mediunidade, manifesta os espíritos, faz tudo direitinho. Mas quando sai, vai viver uma vida comum, com práticas que não o ajudam no seu compromisso mediúnico. Práticas que nós vamos dizendo mentais, verbais e comportamentais. Infelizmente, vamos dizer assim, infelizmente, ou melhor, felizmente, não dá para servir dois senhores. Porém, a maioria dos médiuns na atualidade não suporta. Eles estagnam o passo e ficam ali entre os dois mundos. Vamos dizer, né, entre Mamon e Deus. Então vai lá no centro, manifesta, trabalha. Sim, mas vai para qualquer lugar, mas ingere qualquer coisa, mas fala qualquer coisa, mas sente qualquer coisa. E pratica muita coisa, né, que o destitui vibratoriamente. Mas sexta, ou sábado, ou quinta, ele está lá na mediúnica. É este, basicamente, o comportamento de muitos médiuns. Não se preocupam que há algo a mais. André Luiz vai dizer que quanto mais o espírito evolui moralmente, mais amplas se tornam as suas percepções extrafísicas. A mediunidade evolui. Se a sua mediunidade está estagnada, o problema não é dela. A não ser que você tenha tido um compromisso circunscrito, temporário ou curto. Mas como saber? Tens feito investimentos morais e de entrega no quesito renúncia e sacrifício para saber se é só isso mesmo? Às vezes ela estagna porque o médium se acomoda ali. Não há mais. Como não há mais? É uma faculdade que pode se ampliar e nos levar a percepções, a compreensões que podem nos ajudar muito e ajudar os outros. Então você sabe a medida? Você não sabe. À medida que podes crescer na mediunidade, então as pessoas se habituam e ficam ali. Porque na hora que chega, vai ter que deixar isto. Eu não deixo. Vai ter que sacrificar isso. Aí não vai dar. Aí fica difícil. Não, mas vamos tentando fazer. Tudo bem. Terás de acordo à escolha. Não é? E é por isso que são tão poucos. Não é? É um Divaldo Lia, um Chico lá. E aí vai catando assim. Por quê? O que é que difere? Eles têm um compromisso. Como é que você sabe que você não tem? Tentou? Não, eu não tentei. Então, será que é porque eles tinham esse compromisso ou porque eles escolheram a parte mais difícil? O preço mais alto? Vale questionar, não é? Quem de nós garante que a nossa mediunidade era só isso mesmo?
Ou foi o nível que eu a coloquei, ou o limite que eu a coloquei, porque eu não quero dar passos mais avantajados aqui não. Há coisas ainda que me instigam aqui na matéria. Há prazeres aqui que eu não vou deixar. Isso aqui é muito doloroso. E aí a gente lembra de Ivone do Amaral Pereira, outra grande médium que vocês conhecem, claro, e que teve a oportunidade de psicografar Memórias de um Suicida, né? Porque dizem que nem foi psicografia no sentido literário da questão, mas no sentido prático da ação, porque Ivone Pereira saía do corpo, ia para o Vale dos Suicidas, participava de todas as reuniões, voltava para casa e escrevia. Né? Não era bem ela sentada, um espírito aproximando, escrevendo o livro para ela. Mas, enfim, estudar a vida de Ivone Pereira, uma mulher que muita gente não conhece, claro, porque a mediunidade com ela não havia o personalismo, aquilo que Emmanuel disse que pode ser a primeira escolha da mediunidade, que é muito perigoso, porque nós todos temos esse ego ainda que predomina, né? Quem de nós não traz a vaidade, esse personalismo, essa necessidade de ser visto, de ser aplaudido, de ser benquisto, enfim. Então as pessoas utilizam a mediunidade e vai criando uma certa vaidade. Parece que ele tem um certo poder. Eu lembro de um médium que ele tinha uma vidência, e aí ele via mesmo os espíritos, mas ele, toda vez que ele chegava nos lugares, ele ficava assim, ó, fechando o olho e abrindo o olho, fechando o olho e abrindo o olho. Eu falei, o que você tem? Algum problema nas vistas? Ele falou, não, é porque eu estou vendo os espíritos. Precisa fechar o olho e abrir o olho? A visão não é do olho? E médios que começaram a mudar o comportamento, entravam nos lugares para fazer o trabalho, não falavam com ninguém. E chegava assim meio duro, eu falei, você está com algum problema na coluna? Eu falei, não, é porque eu estou ligado, criando maneiras e gestos para apresentar-se. Porque o médio é discreto. O médium não veio fazer alarido, a não seja que queira subir aos palcos, como Allan Kardec disse que a mediunidade jamais deveria subir aos palcos. Agora, se você quiser se apresentar, fique à vontade. Mas se você quer fazer um trabalho mediúnico, é importante a discrição. Você não está ali para ser apresentado. Mas o que vai sair de você, que depende da sua ordem moral. Pessoas que vão criando maneiras e trejeitos. E quando não está pouco os trejeitos e as maneiras, elas começam a falar. E aí é que se forma o caos. Eu tenho diversos exemplos para trazer a vocês o que os médiuns andam falando para as pessoas. Conteúdos completamente equivocados, conteúdos profundamente perturbadores, aumentando a ansiedade das pessoas, medo, médiuns fazendo previsões. Médiuns trazendo recados para as pessoas sem nenhuma comprovação. Né? Até quando nós vamos ficar assim, dando mensagens sem uma comprovação? Não é uma ciência? É o quê? É Alá, povo de Moisés? Vamos agora falar, olha, eu vi seu filho que desencarnou, eu vi. Ele mandou te dizer isso e isso, prove. Prove que foi ele. Você está falando do filho de uma pessoa. E que ela está desesperada por saber notícia. Prove que é ele. Não tem como comprovar. Não fale. Não fale. Veja lá. Mas eu queria muito ajudar. Então se equipe. Mas eu não consigo perceber os espíritos em profundidade. Comece a renunciar um pouco mais, sacrificar-se um pouco mais, que suas percepções ampliam. E aí você vai conseguir ter uma identificação mais fidedigna. Mas cuidado com esses ensaios. Há médios que querem, no fundo eles querem ajudar as pessoas. E não pode ver as pessoas sofrendo, que muitas vezes quer falar coisas, e nesse falar coisas, que surgem outras coisas que perturbam. Um espírito me deixou claro uma mensagem, porque em um período na minha mediunidade eu queria, se eu pudesse, ajudava todo mundo. Ele disse, não menospreze o valor do sofrimento. Você não vai poder salvar as almas, e o sofrimento tem sim, nas suas funções, grandes lições. É aquela ânsia de ajudar. E na ânsia de ajudar, não pode ver ninguém chorando, não pode ver ninguém passando um problema, é recebendo carta. Agora, para as mães que perderam seus filhos, que sofrem a desencarnação dos seus filhos, que eu atendo no domingo, quando chegou a mãe nova, eu falo, olha, quando foi que seu filho desencarnou? Tem um mês. Eu falo, olha, fique atenta que já chegar uma psicografia aí. Que já virou praxe.
O filho desencarna é alguém que viu, é alguém que sentiu, é alguém que... Por que virou esse costume? E aí o problema não é esse. É que se chegasse uma carta afirmando que é, a mãe está tão desesperada que ela pega a carta e diz, olha aqui, e traz para mim para eu ler, eu não achei. Eu não vou desmascarar, dizer nada, eu fico olhando, procura, mas eu sinto que é meu filho. Como não sentir um desespero daquele? Então, surgem cartas assim. Se alguém está com problema, vamos procurar, está antenado, se surgir os espíritos, tudo bem. Veja lá o que você vai falar. Porque diz, olha, seu filho mandou dizer que ele está bem. E aí? Um caso, agora, há pouco tempo, um jovem desencarna aqui na região, estava embriagado, drogado, e aí teve um acidente, desencarnou. E aí parentes lá dos Estados Unidos mandaram uma mensagem dele, 7 dias depois da desencarnação dele, dizendo assim, olha, estou no plano da paz. Venho lhes dizer que não chorais por mim. Eu agora entendo a vida espiritual. Me parecia Nossa Senhora conversando. E a família chorando, Arilson. Olha, você não vai dizer para a família mentira. Mas você vai saber que o médium está equivocado. Porque da forma que ele desencarnou, espiriticamente está completamente equivocada a mensagem. Destituída de qualquer realidade diante do quadro em que desencarnara. Então o médium precisa tomar cuidado. O que é que informa? E a melhor maneira é poder consolar dentro daquilo que se dá para fazer. Às vezes o silêncio consola. Ou outras frases têm a força, Deus ampara todos os espíritos. É claro que nós nunca vamos trazer essas revelações difíceis, sofredoras. Atendemos uma mãe que a filha tinha se suicidado um dia antes. A filha estava, enquanto eu estava atendendo, a filha estava louca, correndo pela sala, louca. E ela perguntou, como é que está minha filha? Eu falei, certamente, sob a proteção de Deus. Não menti, porque todos estão sob a proteção de Deus. Agora, eu não ia chegar e dizer, olha, sua filha está aqui, como aconteceu com a informação que uma mãe recebeu. Um médium desta cidade disse, olha, eu vim aqui te dizer que sua filha está louca no mundo espiritual. Ela me trouxe à sua casa, agora é em domicílio, viu gente? Tem médium agora já em domicílio. Eu vim aqui na sua casa lhe dizer que o Espírito me trouxe para dizer que sua filha está louca. E pedindo para você parar de pensar em se matar. Aí a mãe me narrando falou, isso eu nunca pensei em me matar. Mas eu fui para cima de uma cama, fiquei 1 mês chorando, pedindo perdão à minha filha. Isto é o quê? Onde se classifica essa mediunidade? Eu a classifico. Mediunidade das trevas. Onde médios desavisados atendem aos seus caprichos ou a entidades perturbadoras para produzir sofrimento. Mediunidade não produz sofrimento, não produz dúvida e não produz desequilíbrio. Se o que você passa produz, reveja lá o que você está passando. Porque ela produz consolação, força, apoio, sustentação, esperança. Consolação, sim, esperança. Dizer, fique firme, vai dar tudo certo, seu filho vai prosseguir, seja lá que informação for. Então o médium precisa rever. Qual é o seu papel na reunião mediúnica, por exemplo? Não é? Claro, é de trabalhar, não é? É de fazer com que aquelas comunicações cada dia mais sejam mais fidedignas, você consiga captar melhor, mas para isso requer um desenvolvimento muito grande. E como fazer esse médium nos tempos de transição? Que é o tema da nossa palestra, né? Olha como o mundo está. Eu não preciso dizer, não é? Como está tumultuado, crises de toda jaez. Então, o médium, ele tem que primeiramente se asserenar. Ele precisa ficar atento para estabelecer o equilíbrio próprio, porque ele está sendo atacado muito mais, como as casas espíritas também.
Então ele tem que estar equilibrado para se deparar com as crises familiares, no trabalho, na vida de relação, onde ele for. Ele precisa estar atento, porque um arrastão de Joana de Ângeles vai à terra. E quem não se precatar vai ser arrastado de roldão. Então o médium tem que se precatar na oração. Há médios que estão não se preocupando em orar. Não é esta oração da reunião mediúnica. É essa constante oração no dia a dia. Essa comunhão com Deus, com o alto. Onde, através dessas orações, ele recebe força, fluidos densos que ele absorve são diluídos, e ele vai estabelecendo essa comunhão mental com o alto, que é a sua função. Ficar trabalhando para se aproximar dos bons espíritos, sem nenhuma preocupação de quem é seu mentor, isso não nos interessa. Porque o que lhe torna bom não é o mentor que carregas. Não interessa quem seja ele. Ele tem a luz dele. Trate de ter a tua luz. Num olhar mais amplo, quando a gente vê Joana de Ângeles dizendo no livro sobre a proteção de Deus que sem os espíritos da luz, a criatura humana não conseguiria transitar na Terra, correto. Mas vale ressaltar também que não é essa a nossa destinação, de passar as reencarnações inteiras se valendo de luz alheia, quando cada um deve ter luz própria para se autossustentar no caminho evolutivo. Há uma ganância, uma busca de mentores, para quê? A luz é deles. Trate de focar na luz que deve nascer em ti, porque esta é que vai iluminar o teu caminho, principalmente quando sair da terra. Enquanto a quem andou com você, muitos espíritos elevados andaram perto de muitos médios que só sobraram, e que adentraram no mundo espiritual falidos, miseravelmente, e de forma miserável, caíram no desequilíbrio. Então, não vamos nos preocupar quem é o mentor, não. Vamos entender que temos a função de atrair os bons espíritos. Qual é a melhor maneira de atrair? Ser um, trabalhar para crescer moralmente. E fique tranquilo. A obsessão está presente, sempre vai estar. Os nossos inimigos sempre vão estar presentes. E vão estar sempre tramando, porque ainda temos as nossas sombras. Quem de nós não vai deslizar? Quem de nós não vai se desequilibrar? Claro, eles estão aí. Mas o que impera é a persistência do médium em querer crescer, em querer dar continuidade ao seu trabalho. E para poder culminar aí essa mediunidade, ele vai fazer exatamente a maior tarefa que o médium tem que trazer no seu carreiro, que é a caridade. Porque como vai dizer Emmanuel, médium que não serve é médium sem retaguarda. Uma vez Chico estava psicografando, Emmanuel estava psicografando para o Chico, e Emmanuel pede Chico para parar e diz: Chico, vamos abastecer. Chico não entendeu, parou, e ele pediu para que Chico seguisse. Chico seguiu, eles acabaram entrando em uma favela, num lugar de pessoas que estavam com bastante carência, e ali Chico foi fazendo evangelho, dando passe, conversando, e ali passou o resto da tarde. No final da tarde, Emmanuel apareceu e falou: agora vamos voltar para o trabalho, já estamos abastecidos. É a caridade que abastece o ser humano, é a caridade que abastece o cristão, que abastece o médium. Médium, diz Emmanuel, sem caridade é médium sem retaguarda. Como é que... mas eu sirvo os espíritos necessitados na reunião mediúnica. Tudo bem, claro, é uma grande caridade. E os daqui? Porque os espíritos não podem materializar para acudir. Quem vai acudir? Não é? A gente precisa se afeiçoar ao bem. Principalmente nos aproximar dos miseráveis. O que eu quero dizer com isso? Talvez, pegando o exemplo de Francisco de Assis, que quando adentra a uma caverna de leprosos, junto com seus seguidores, ele pergunta: quem é o pior de vocês? Os leprosos se apavoram e dizem: não, ele não há condição de nenhuma aproximação. Ele está na caverna mais profunda, e Francisco desce.
entra na caverna profunda e um cheiro de carne podre exalando por todo canto. Os apóstolos de Francisco pedem: Pai Francisco, não faça isso. Ele se aproxima do leproso, o abraça, e o leproso começa a gritar, sentindo um ardor absurdo, até perceber que seu corpo estava sendo curado e a caverna estava exalando um perfume de rosas. Então, o médium, se ele quer, disse-me uma vez um espírito de um franciscano, que eu perguntei a ele, no interesse de saber, meu irmão, qual é a melhor forma da gente se aproximar de Jesus? O franciscano me disse: dizem que ele fica ao lado dos sofredores. Vá para lá. Lá você o encontra. Então, o médium precisa se afeiçoar a quem sofre. Do contrário, não exercitará também, não vai exercitar o amor, o sentimento de amor. Porque o médium tem que ir se restaurando afetivamente para poder amar a todos, para poder servir a todos, para criar essa doçura, essa bondade, essa afabilidade que o Evangelho fala. Allan Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo: a mediunidade tem que ser vivida santamente, religiosamente. Nesse sentido de ser algo santo, sagrado, no sentido de, porque é de Deus essa bênção que nos traz essas revelações que vão dando diretrizes às pessoas. Como é bom alguém receber uma diretriz e não precisa muitas vezes estar manifestado. O médium, quando ele está conectado com a sua proposta, ele não precisa manifestar espíritos para que os espíritos falem através dele. Ele está inspirado, essas companhias já estão com ele. E esses pensamentos nobres atravessam-lhe a mente quase todo o tempo. Ainda mais quando ele se coloca à disposição para acudir que precisa. Uma fala muito bem colocada, uma diretriz, ou um apoio, um abraço, um conforto. Isso vibratoriamente sustenta qualquer pessoa. Não precisa necessariamente uma psicografia ou uma fala com os espíritos. Deixemos isso para outras práticas. Mas no espiritismo não. A mediunidade é feita numa reunião privada para médiuns que estão ali se comprometendo a um socorro e ao autoburilamento. Então vamos começar a pensar nesta faculdade nesses dias atuais. O médium tem que ser socorro, tem que ser amparo, tem que acalmar as pessoas. Nós estamos aflitos, nós estamos ansiosos. Falam que a depressão é o mal do século. Não mais. A ansiedade está atravessando a frente. A criatura está inquieta porque ela está procurando felicidade e paz e não está encontrando nos meios em que ela busca. E aí ela sai em busca daqueles que vão dizer onde está a paz e onde está a felicidade, e se depara com muitos médiuns com essa disposição de dizer: é por ali, é por aqui, faça isso, faça aquilo. E aí tira a mediunidade desse lugar onde todos os médiuns deveriam dizer: a felicidade, a paz, bem, ela está dentro de você. Né? Comece a rever-se e você vai encontrá-la. Se você perdeu o endereço delas, foi por conta das suas dificuldades interiores, das suas atribulações, dos seus conflitos, da vida diurna. Mas sairmos desse lugar de fazer previsões, de dizer é isso, dizer aquilo. E eu aproveito, convido vocês também, para a gente ficar atento às informações que chegam pela internet. Eu quero abrir aqui, porque eu fiz uma palestra sobre isso também, né? Que são muitas comunicações que chegam e estão espalhando pelo WhatsApp. E todo mundo lê e acha uma maravilha. Né? Música de Raul Seixas, assinada assim embaixo André Luiz. Música de John Lennon, assinada embaixo Emmanuel. Textos de Machado de Assis, como Cassimiro Cunha. E o povo manda e sai distribuindo nas internet. Fala que maravilha esse texto de Chico. Só para vocês terem uma ideia. Eu recebi já faz tempo, deve ter transitado no WhatsApp de vocês, faz um tempo eu recebi uma mensagem assinado Chico Xavier. E aí vai descendo o texto, eu fui lendo o texto, né? E aí chega um momento, apesar de várias coisas que já demonstravam que não era Chico, pela forma de se colocar, e aí Chico fala assim: em algum momento tem que se ter compaixão das piriguetes. Primeiramente, não era um termo que Chico conhecia à época. Segundo, nunca ele utilizaria esse termo
para se referir a ninguém. Mas a mensagem espalhou-se no movimento espírita. E muita gente dizendo, você viu que mensagem maravilhosa de Chico? E aí eu questiono, estamos mesmo estudando Espiritismo? Muito cuidado. O ESD é fantástico. O Evangelho, o estudo seja o nome que for, mas o estudo do Evangelho é fantástico e necessário. Mas cuidado, para você não ficar só nisso, dentro da casa espírita. Se você é espírita, trate de conhecer a doutrina que professa. E não é uma aula na semana que vai lhe dar subsídios ou lhe dar profundidade acerca do tema, que é muito mais profundo ao ponto de ser infinito. Daí, podemos trazer esses ranços de outras eras, em que a letra começa a matar e o espírito não vivifica. As pessoas trazem a palavra na boca, mas em matéria de vivenciá-la, não. Então conheça o Espiritismo, para que você seja um desses, que ao ver uma informação equivocada, interfira e diga, esta mensagem não é de Chico Xavier. Esta mensagem está equivocada. Como surgiu uma época uma mensagem de Bezerra de Menezes vindo de São Paulo, por uma média de lá. Bezerra de Menezes fazendo uma previsão das mais catastróficas. E todo um centro espírita divulgou essa mensagem por meses. E a pergunta é, que centro espírita é esse? Estamos estudando espiritismo ou não? Em que profundidade? Porque tem muita lebre no meio dos coelhos. Tem. E falamos isso por experiência própria de 30 anos de espiritismo. O que nós estamos vendo são pessoas desavisadas que não querem estudar o Espiritismo, mas querem estar na casa espírita, participando dos estudos. Aperta um pouco para você ver o que sai. Não sabe quase nada. Por quê? Daí a necessidade de construir um compromisso com o Espiritismo. Se você tem um compromisso com o Espiritismo, então você vai estudar ele, você vai querer saber que doutrina é essa, porque ele fala de onde você vem, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. Ele fala de todas as verdades eternas. É pouco. Então, muito cuidado. Porque isso é da nossa função de coordenadores. Não é? Os nossos coordenando os EJs, os trabalhos. Como a gente pode saber se essas pessoas estão realmente entendendo isso? Muito cuidado para não virar uma aula mesmo no sentido prático. Tome aqui, a lição é essa, aprendeu, vá com Deus. Temos que fazer esses chamados. Você conhece o Espiritismo? Se você não conhece, precisa conhecer. Há muita coisa por se saber. A partir da codificação espírita, há muitos livros para se saber e para se entender, que se desenrolam ao longo, pós a codificação. Então, cuidado, para não ficarmos entrando no estudo e termina um ciclo de estudos. Fechei o ESD. Fechei isso, fechei aquilo. Bem, não fecha. Começa por aí, né? Talvez o curso. Mas aí faz uma avaliação. Você sabe mesmo Espiritismo? E aí, o médico, esse conhecimento, ele vai entender o que lhe ocorre, o que está acontecendo e muitas outras coisas. Então, muito cuidado, por favor, com a internet, para não estarmos ajudando a espalhar o Evangelho de forma equivocada. E ai desse que assim postar, como disse Jesus, será o menor no reino dos céus. Então, para nós que estamos lidando com a mediunidade, com as nossas deficiências morais, somos espíritos imperfeitos, vamos nos aproximar da oração e vamos criar um vínculo especial com Jesus, que é outra coisa também que às vezes é deixada meio de lado, não é? Mas nós precisamos criar um vínculo maior com Ele e não com os espíritos. Ouve-se muito falar dos espíritos, sim, nossos grandes amigos, sim, e aquele ali? E aquele ali? Como você se relaciona com este, que é o mestre deles? Como é a sua relação? E é isso que o médium vai criando força.
está batendo na porta, está pedindo, está buscando, vai achar, vai encontrar, vai receber. Mas luta, vai cair várias vezes, claro, quem não vai cair? Mas o importante é que o mundo espiritual, principalmente da regeneração, estão querendo ver quem está se candidatando pelo esforço continuado de querer melhorar. É o que está lá na Gênesis. Não serão apenas aqui na regeneração os espíritos nobres e superiores, mas aquele que testemunhar pela vontade, pela luta de querer melhorar-se. Esse é que se candidata e que vai ser escolhido. Então vamos nos esforçar para que a nossa faculdade mediúnica possa ser amparada por esses amigos espirituais à medida que formos dando brechas para isso, à medida que formos nos esforçando para retirar da nossa vida aquilo que nos atrasa, aquilo que é de outras existências, aquilo que é da natureza antiga. E passo a passo a gente vai conseguindo se desafogar de tantas imperfeições e poder deixar a nossa contribuição, que não precisa ser larga nem extensa, é a tua contribuição. Como o óbolo da viúva. Jesus deixou bem claro, Ele quer de nós o nosso óbolo. Sim, dê o que você pode, mas se puder esforçar um pouco mais, tente, porque você consegue. Você pode evoluir infinitamente. Então, cuidado para não desanimar-se e não se acomodar nessa atividade mediúnica. Há muito que se pode perceber, há muito que se pode alcançar através deste trabalho moral, que traz muitas dores, que traz muitos desafios e lágrimas. E lágrimas. Daí eu nunca consegui entender aquele livro Mediunidade Sem Lágrimas. Eu não entendo. Né? Se tem uma fórmula, eu não consegui ainda compreender qual. Porque partindo do princípio de que somos espíritos imperfeitos e que temos uma mediunidade que nos chama para as excelsas alturas, transitar da sombra para a luz sem lágrimas, só se for um teatro. Porque despir-se dos apegos e da matéria, ninguém faz isso de bom grado. É desvencilhar-se de milênios de gozos, prazeres e facilidades, para aderir-se a um caminho onde a gente se apaga para que os outros brilhem. A gente se esconde para que o outro apareça. A gente chora para que o outro ri. A gente sente carência para os outros se sentirem amados. Não é uma tarefa fácil, mas como uma vez, muito tempo no início da mediunidade, quando eu procurei Divaldo Franco pela primeira vez e falei da faculdade, ele disse assim, e eu deixo essa frase para encerrar: é uma tarefa que requer muitos sacrifícios e renúncias, mas vale a pena. Muita paz.